Olá! Já estamos ao vivo aqui no Instagram e aqui no Facebook também. Aliás, eu já quero te contar que quando eu olho para cá e olho para cá, é porque são dois públicos diferentes em redes sociais diferentes. Talvez você não saiba, talvez você não tenha ouvido eu comentar, mas eu faço essa live de forma simultânea, de tal forma que a minha audiência do Facebook possa me acompanhar desse lado de cá e a minha audiência do Instagram possa me acompanhar do lado de cá. Então, às vezes, se você me vê dirigindo o meu olhar para cá ou para cá, é que eu estou dando atenção a duas audiências diferentes. Tudo bem? Combinado? Outra coisa também é legal eu até explicar isso, porque depois as minhas lives ficam no meu canal lá no YouTube. O meu canal é Evanilda Rocha, então você pode encontrar as minhas lives lá também. Então olho para cá e olho para cá para ficar assim em contato, pertinho com o meu público, as pessoas que seguem os meus conteúdos. Pois é, e hoje, claro, separei também um tema a respeito de você e o seu dinheiro. Eu quero saber que erros que você anda cometendo, porque se você comete alguns erros, é melhor parar de cometer esses erros. Para quê? Para ficar preparado para investir. Esse é o tema da nossa live hoje. Você e seu dinheiro, evite erros e fique bem preparado para investir. E por que eu falo isso? Para você ficar bem preparado para investir. Porque existe mesmo uma certa preparação, porque quando você começa a investir, eu quero que você prossiga investindo. Eu vou compartilhar com você, assim, algo muito na prática. Muitas vezes as pessoas que entram em contato comigo estão com a vida equilibrada. Tá tudo certo, mas elas falam assim para mim: Evanilda, não é possível que eu já tenho trabalhado 5 anos, 10 anos, sei lá quantos anos, e eu não tenho bens, eu tenho poucos investimentos ou eu não tenho nada de investimentos. Então, o que acontece? Alguma coisa precisa fazer ali de ajuste, de transformação na vida financeira dessa pessoa, de tal maneira que ela possa começar a investir e prossiga investindo. Então, o que a gente faz? A gente faz uma análise. Agora, o investimento não é de um dia para o outro, é só uma vez e pronto, investir. Interessante é que você prossiga na sua vida investindo. Por quê? Porque o ser humano tem muitos sonhos, o ser humano tem muitos projetos, ele quer conquistar muitas coisas. Então, para isso, precisa mesmo um certo planejamento estruturado, precisa de um pouco de tempo. E é isso que eu quero falar com você, porque aí você evita os erros e acelera a conquista dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas. Então, eu vou falar a respeito desses erros, porque assim eu vou falando e você já vai associando aí o que você pode fazer de melhor. Eu vou te dar o passo a passo certinho para você guardar dinheiro. Mas quando eu falo guardar, eu não estou falando para você colocar debaixo do colchão, não. Eu estou falando para você investir mesmo, para você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E isso faz toda a diferença ao longo de uma vida. Sim, porque se você quer ter fortuna financeira, você precisa participar de um processo. Você vai fazer isso aos poucos. Mas eu vou te explicar tudo muito bem detalhadinho, porque você já sabe que esse é o nosso espaço aqui. Esse período nosso aqui que temos para conversar, nosso período de live, nosso tempo de live é o quê? É para a gente falar a respeito de educação financeira, finanças pessoais, investimentos e empreendedorismo de forma descomplicada. Porque aí eu te passo dicas financeiras bem práticas para que você possa aplicar na vida prática. Então você vai começar a investir se você ainda não começou e montar a sua reserva financeira e todo o resto que eu vou explicar hoje aqui, inclusive
caminhar mais para ter mais prosperidade. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é como é que você seria a vida financeira dos seus sonhos. Isso é uma pergunta que às vezes eu faço aqui para os clientes que entram em contato conosco, porque nós temos vários projetos online, treinamentos online, mas nós temos também projetos personalizados de consultoria. Então, perguntamos para o nosso cliente, ok, você entrou em contato conosco, qual seria a vida financeira dos seus sonhos? E a pessoa estabelece a vida financeira dela, o dinheiro está no bolso dela e ela define o que ela quer de mais importante para ela. Mas vamos pegar esse exemplo prático que eu acabei de mostrar aqui para você, das pessoas que chegam para mim e dizem, Evanilda, olha, eu trabalho há algum tempo já, há 5 anos, 3 anos, 10 anos, e eu não tenho nada de dinheiro guardado, socorro, então alguma coisa está errada comigo. E muitas vezes essa pessoa se compara com um colega de trabalho. Aí essa pessoa me diz assim, olha, eu tenho um colega de trabalho que eu sei que ganha relativamente igual a mim, e o que acontece? Ele sai de férias, ele tem reserva, eu sei que ele tem reserva porque ele me contou, e acontece isso e eu não tenho. Então alguma coisa está acontecendo comigo, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso de orientação. Então, vamos supor que, vamos pegar o exemplo desse cliente que entrou em contato aqui, e isso pode ter acontecido com você, ou você conhece alguém que também tenha passado por essa situação, e essa pessoa quer começar de qualquer maneira a investir e a montar que seja no mínimo uma reserva. Então o importante é que o primeiro passo é definir uma meta. Mas não é só definir uma meta, é definir uma meta e informar a sua mente. O que isso quer dizer? Teve uma vez, eu até já compartilhei em uma live aqui, que eu gosto muito de estudar. Então, eu assisto lives também, claro, de pessoas que eu admiro, de pessoas que são referência para mim. E eu estava ouvindo uma live e uma pessoa me disse, na live, né, me disse o seguinte, que passam pela nossa mente por dia aproximadamente 70 mil pensamentos. Eu fiquei pensando nisso, falei, gente, 70 mil pensamentos me pareceu uma quantidade de pensamentos muito grande. E como é que a minha mente vai ficar sabendo qual é a minha meta? Então, ou como é que a minha mente vai ficar sabendo que coisas que eu quero conquistar? Então, por isso que você precisa definir a sua meta e informar a sua mente. Por quê? Porque a mente só vai perceber que é importante para você se você der todos os detalhes. Então, quando você passa todos os detalhes certinho do que você quer conquistar, a sua mente vai dizer o seguinte, já entendi. Então, quando ela diz já entendi, quer dizer, estou sabendo qual é a meta dessa pessoa e vou ajudar a conquistar. E como é que ela ajuda a conquistar? Ela tem ideias, caem fichas, tem flashes. Por quê? Ela está em alerta. A mente não dorme. Se você diz para ela exatamente, olha, o que eu quero? Eu quero iniciar uma reserva estratégica, ou o que eu chamo aqui, reserva do sono tranquilo, de pelo menos 3 vezes o gasto mensal. Ok, vamos supor que o seu gasto mensal seja de 3 mil. Se você vai fazer uma reserva do sono tranquilo de 3 vezes o seu gasto mensal, então você vai precisar ter 9 mil reais de dinheiro investido. Então, ok, você vai dizer para a sua mente o seguinte, eu quero uma reserva, quero montar uma reserva estratégica, ou eu quero montar uma reserva do sono tranquilo de pelo menos 3 vezes o meu gasto mensal, e para isso eu vou cuidar melhor do meu orçamento, eu vou reservar um percentual de X, você define 300 reais, 200 reais, 100 reais, que eu vou investir todos os meses, por X meses, até conseguir os 9 mil. E vou
se você está me seguindo aqui, está seguindo as minhas lives, vou investir no título Tesouro Selic ou no fundo de investimento com taxa zero de administração. Então, quando você diz isso para a sua mente, você está explicando, você está dando os detalhes do que você quer. Então, a primeira coisa, o primeiro erro que as pessoas cometem é não definir a meta, deixar para lá. Então, no seu caso, se você tem uma meta, se essa meta é importante para você, você precisa chamar a sua mente para te apoiar. E a sua mente quer o quê? Ela quer detalhes. Se você deixar tudo no ar, mais ou menos, o que vai acontecer? Sua mente não vai perceber. Porque, como eu te falei, nós temos aproximadamente 70 mil pensamentos todos os dias. Você já imaginou? Como é que na lista de 70 mil pensamentos, a sua mente vai selecionar exatamente o que você quer? Ela vai fazer isso se você der tudo explicadinho. Então, você vai definir a sua meta, vai informar para a sua mente através de detalhes. Esse é o primeiro ponto. Então, você já está sabendo. Ok, vamos para o segundo. Pague-se primeiro. O que geralmente acontece? As pessoas dizem assim para mim: olha, Evanilda, eu recebo o meu salário, ou recebo a minha renda, começo a pagar tudo, e se sobrar, aí eu invisto. Mas eu quero convidar você para fazer o contrário. Quando você receber o seu salário, a sua renda, você já coloca uma parte para você investir. Por isso que a gente tem essa frase, pague-se primeiro. Então, você pega do seu valor recebido mensalmente e vai reservar uma parte para poupar e investir. Então, primeiro, você pega o dinheiro recebido menos um certo valor que você vai definir, que vai ser 5%, 10%, 15%, já vai investir e vai viver com a outra parte. Aí se você falar, nossa, Evanilda, peraí, porque você está falando isso para mim, mas o meu dinheiro não está dando. Espera um pouco, como é que eu vou fazer isso? Socorro, eu estou precisando ganhar muito mais até. Olha, ganhar muito mais até é sempre bom para todas as pessoas em qualquer momento da vida. Se você tem me ouvido aqui, me acompanhado, eu sempre digo o seguinte, que dinheiro lícito, ele é sempre bem-vindo e pode vir bastante, tá tudo certo. Agora, se você ainda não, você acha que para você vai ser um aperto danado, o que você precisa fazer? O seu dever de casa. Você tem que fazer todas as ferramentas que eu já passei aqui. E uma delas que eu passo e eu insisto bastante é o mapa do dinheiro. O mapa do dinheiro é o modo que eu chamo o orçamento mensal. Por quê? Porque ele precisa dizer para você o seu orçamento, para onde vai parar o seu dinheiro. Olha, muita gente entra em contato comigo e nunca fez um orçamento. Então, eu preciso ensinar a pessoa a fazer um orçamento. Outras pessoas entram em contato comigo, têm um orçamento, mas não sabem aproveitar. Em que sentido? Porque o orçamento, você precisa usá-lo para realmente fazer uma revisão do seu mês. Eu sempre digo que dinheiro gosta de organização e dinheiro gosta de atenção. Se você vai vivendo mais ou menos aí e nem presta atenção no dinheiro, o que acontece? Ele vai embora rapidinho. Se você quer ter mais dinheiro, olhe para o seu dinheiro. Preste atenção nele. Você pode dizer, mas é tão pouquinho, Evanilda, que eu não vou nem olhar. Quando você fala é tão pouquinho, você está desprezando o dinheiro. Qualquer que seja a renda que você tem hoje, ele é dinheiro e ponto. E você precisa cuidar dele.
Então, e aliás, até preciso compartilhar com você que um dos meus clientes que eu atendi até hoje, um dos mais prósperos, não era o que tinha assim uma super renda mensal. Tinha, na verdade, uma renda muito boa, mas não era uma super renda. O que ele fazia? Ele sabia cuidar bem do dinheiro. Ele veio até aqui, ao escritório, inclusive, para aprender a investir mais e melhor. Então, eu quero saber de você se você está cuidando bem do seu dinheiro, porque você precisa cuidar muito bem dele para se pagar primeiro, separar uma parte. Até, eu não sei se você conhece esse conceito, mas no primeiro momento que você tem acesso a isso, pagar-se primeiro, reservar um valor para poupar e investir, você pode treinar o seu olhar no seu orçamento. Então, tem que ter um orçamento bacana, tem que fazer uma operação pente fino. Olhar receita por receita, se você tiver diversas receitas no mês, mas olhar despesa por despesa, e verificar o que você pode fazer em relação a isso. Posso usar o meu dinheiro de forma melhor? Posso fazer outras escolhas? Posso melhorar esse gasto? Posso eliminar esse gasto? Então tem várias maneiras de você olhar para o seu orçamento com bastante atenção. E eu não estou falando aqui para você cortar nada. É importante isso. Você vai rever e refazer as escolhas. Isso que é o mais importante. Porque se você refaz as suas escolhas e no primeiro mês, por exemplo, você tem R$50 para investir, pois há espaços para R$50 também. Que você, investimentos que você pode começar com menos de R$50. Tem fundos de investimento que aceitam no mínimo R$30. Então tem várias oportunidades, mesmo com valores modestos. Mas ok, se você separa um valor no começo desse mês, outro valor no outro, você já começou. Você não precisa ter uma grande quantidade de dinheiro para se tornar um investidor. Você pode começar com pouco. Claro, um valor muito modesto não vai te fazer milionário. Você precisa aumentar esse valor ao longo do tempo. Mas o principal é começar. Que aí você vai melhorando os ajustes da sua conta, você vai tomando gosto, porque colocar o dinheiro para trabalhar para você é que você colocou o dinheiro, amanhã tem mais. Mesmo que seja questão de centavos, já tem mais dinheiro. E aí, a partir daí, você vai prosseguindo, investindo também. Então, aos poucos, você vai implantando o segundo ponto, que é pagar-se primeiro. Agora, tem um outro item que eu quero trocar ideias com você, que é fugir da corrida dos ratos. Essa expressão, corrida dos ratos, foi trazida na obra do Kiyosaki, Pai Rico e Pai Pobre. Então foi uma obra que tem mais de 20 anos, esse livro, Pai Rico e Pai Pobre, ela foi escrita, e ele diz o seguinte, que a pessoa trabalha, ganha dinheiro, paga as contas até ficar sem dinheiro. Então é como se fosse um círculo vicioso de a pessoa trabalha, ela trabalha para ganhar dinheiro, não é? Para pagar as contas e para ficar sem dinheiro. E aí, no caso, quando ele fala para sair da corrida dos ratos, é justamente os ratos que ele fala, são aqueles ratinhos de laboratório que são usados para fazer experiências, inclusive para correr dentro daquela rodinha lá, para vários testes, né, dentro de um processo sem fim, para várias experiências de laboratório. Então, de uma forma bem resumida, nós podemos dizer o seguinte, que as pessoas vão atrás do dinheiro, gastam todo o dinheiro e continuam buscando mais dinheiro, têm mais dinheiro e gastam tudo. Então é como se você, mesmo ganhando dinheiro, fazendo dinheiro, tendo dinheiro, você não tem nada para você. Então o que ele fala é justamente para você sair dessa corrida dos ratos e você separar uma parte do dinheiro para você, justamente para você começar a fazer mais dinheiro. É o que a gente falou há pouco, agora mesmo do item 2, que foi pagar-se primeiro.
Então, outro ponto que é ter a sua reserva. Pois é, a reserva estratégica, a reserva do sono tranquilo, é um valor que deve ser guardado, investido, para você utilizar em situações de emergência, que podem surgir ou não, ou também em oportunidades. Oportunidades podem surgir e você ter a chance de aproveitá-las. Agora, tanto emergências quanto oportunidades podem acontecer na vida de qualquer pessoa. O futuro é incerto. É incerto para você, é incerto para você, é incerto para todos nós. Então é muito importante você ter também reservas. Agora, quando você tem reserva, se você me segue aqui, eu já te disse para investir em produto conservador, com alta liquidez e que traga segurança. Então, eu já falei para você a respeito do Tesouro Selic, eu já falei a respeito de fundos de investimento, ainda vou falar mais nas próximas oportunidades aqui com você. E você pode também investir em CDBs com liquidez diária. Então, vários bancos estão pagando 100% da taxa Selic, que é a taxa oficial de juros da economia, e te dão a possibilidade de você fazer resgates diários se você precisar. Então, o objetivo aqui é você investir nesse tipo de produto financeiro e deixar esse dinheiro parado lá, guardado lá, rendendo para você a título de reserva. E ontem, por coincidência, eu atendi um casal em consultoria personalizada e eles tinham um certo montante ainda em caderneta de poupança. Eles já tinham tirado da caderneta de poupança e colocado uma parte no Tesouro Selic. E eu falei para eles o seguinte, olha, esse outro montante faça a mesma coisa. Porque vocês estão perdendo um rendimento muito alto. Caderneta de poupança paga 70% da taxa Selic, então estão deixando de ter um rendimento de 30% assim, e 30% é um rendimento interessante. Quando a pessoa tem a menos, quando tem possibilidade de ter esse rendimento integral com o rendimento do Tesouro Selic. Então, quarto ponto, tenha uma reserva estratégica, uma reserva de emergência e, como eu chamo, reserva do sono tranquilo, né? Que é aquela reserva que você põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Inclusive, eu já falei aqui, falei hoje, inclusive, reserva de emergência, no mínimo, 3 vezes o gasto mensal da pessoa, família ou casal. O que mais que podemos dizer? Esse você já sabe, você vai falar, Ivanilda, esse eu já estou sabendo, que é gaste menos do que você ganha e invista a diferença. Então, para que você possa acumular riqueza ao longo do tempo, você precisa ter sobras financeiras. Se você não tiver sobras financeiras, como é que você vai investir? Eu já te disse, ok, que você não precisa esperar sobrar uma fortuna para começar a investir. Mas tem que ter sobra financeira, não tem jeito. Mas tem uma motivação. Você pode usar o poder dos juros compostos. Então, à medida que você investe, você está aqui, eu faço até uma comparação, que os juros compostos são como fermento de pão, fermento de bolo, né? Que a gente coloca na massa do pão, na massa do bolo, para fazer o bolo ou o pão crescer. Então, o que você pega? Você pega o seu dinheiro, investe lá no banco e você coloca para crescer todos os meses. Então, você vai sempre colocando mês a mês mais dinheiro e o seu dinheiro continua crescendo com a taxa de juros e você vai colocando mais dinheiro, vai crescendo. Então, esse é o poder dos juros compostos. Mas eu preciso te dizer que quando você começa a investir e o seu valor é modesto no começo, por exemplo, né? Vamos supor que você comece agora, nunca investiu e esse valor é um valor reduzido, modesto. Ok. Então, o que acontece? Você
vai colocando mais dinheiro ao longo do tempo e essa massa de bolo, essa massa desse pão vai aumentando. Então você tem que dar um tempinho para essa massa crescer. E essa massa que eu estou dizendo é o quê? O seu investimento. Então, à medida que você prossegue colocando mais dinheiro, que você consegue ir acompanhando também o recebimento dos juros, o que vai acontecer? Esse valor vai ficar muito interessante ao longo do tempo. Agora, você faz o seu orçamento, já separa um valor para investir todos os meses e mantém uma coisa chamada constância, aí sim, aí você muda o jogo. Porque quando o seu investimento tem mais investimentos, mais recursos a cada mês, ele cresce mais rapidamente. Então, use e abuse dos juros compostos a seu favor, use e abuse do tempo. Você vai se surpreender com o resultado. Então, para você vivenciar isso, você tem que começar já. Ou se você já investe, o que você precisa fazer? Fazer um esforço para investir mais. Agora, tem certas coisas que não vão te deixar rico. E que coisas são essas? Vou dar um exemplo, tá? Porque se você, vamos dizer assim, tem custos elevados, tem bens muito caros, talvez eles consumam o seu dinheiro. Que eu disse, são coisas. Agora, se você tem dinheiro e esse dinheiro está investido, esse dinheiro vai fazer você rico. Vou dar um exemplo mais prático que aí você pega com mais facilidade. Vamos supor que você ame carros e que você sempre quer ter um carrão. Além de um carrão, você quer ter sempre carro novo. Por exemplo, você troca o seu carro a cada 3 anos. Tem gente que faz isso, né? Troca de carro, o tempo máximo que fica com o carro é o período de 3 anos. Então, a cada 3 anos, você vai estar colocando um dinheiro num carro novo, porque o carro desvaloriza e você tem que pôr mais dinheiro, você tem que fazer mais aporte. Então, o que acontece? Se você quer um carrão de luxo, um carrão potente, vai precisar de dinheiro. Esse carro não vai te enriquecer. Agora, se você disser assim, olha, eu vou continuar querendo um carro bom, mas eu só vou comprar à vista, talvez, ao invés de trocar a cada 3 anos, você tenha que esperar 5 anos. Ou talvez um pouco mais para você ter o dinheiro e toda vez que você comprar o carro, você tem o dinheiro à vista na mão e compra muito bem. Então, a sua despesa vai diminuir porque você não vai precisar parcelar. Então, nesse sentido, coisas não te fazem rico, mas o dinheiro te faz rico. Então, se você evitar pagar juros, evitar fazer financiamento de veículo e pegar esse dinheiro e investir, certamente, o que vai acontecer? Você vai comprar melhor da próxima vez, que aí você talvez não precise financiar. E outra coisa, o carro durando mais na sua mão, você vai ter condições de investir mais dinheiro. Então, pense sobre isso, que esse é um conceito interessante. Coisas não te fazem rico. O dinheiro é que faz. E que mais? Dê um pra quê para a sua meta e coloque emoção nela. O que é isso? Aqui tem um pulo do gato. Para você sempre colocar uma emoção boa naquilo que você deseja. Vou trazer aqui para você um caso muito prático de uma cliente minha que ela quer fazer um intercâmbio de inglês, porque ela precisa falar bem inglês. A área de atuação dela, a área profissional dela, ela precisa ser fluente em inglês. E aí eu perguntei para ela, nossa, como é que você sabe que você precisa, tem tanta essa certeza que você precisa dessa fluência em inglês? Ela disse, porque eu já vi
pessoas com a mesma formação que eu serem promovidas na empresa onde eu trabalho, porque elas são fluentes em inglês e eu não sou. Então, para ela, a fluência do inglês era muito importante. Eu falei, bom, agora eu entendi por que você quer a fluência. Então, realmente, se você precisa dessa fluência, vamos lá fazer um esforço. E aí, ela estava achando, essa cliente, que ia ser impossível ela fazer um intercâmbio. E eu comecei e fiz aquela perguntinha para ela. Será? Vamos examinar? Então, eu deixei de tarefinha de casa para ela examinar em que países ela poderia fazer esse intercâmbio. Deve ter países mais caros, outros menos caros, mas dá uma olhada. Ela pode estudar inglês, ou poderia, né? Estudar inglês na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E aí ela começou a fazer uma pesquisa e achou, se não me engano, era Canadá, que talvez fosse mais adequado para ela, que estava dentro das possibilidades. Eu falei, ok, você não dá para ir para o seu intercâmbio no Canadá amanhã, eu estou sabendo. Ela tinha um determinado recurso, não era suficiente. Aí eu falei, ok, o que você precisa fazer para ser suficiente? Vamos examinar? E aí a gente montou um plano de tal forma que num determinado período de tempo seria possível para ela fazer um intercâmbio. Então, mas ela queria muito. Por isso que eu falo de um para quê. Coloque uma meta, mas coloque emoção. Porque quando você coloca emoção, a sua mente está conversando com o seu lado emocional, que a gente chama de coração, né? Que o cérebro tem uma parte do cérebro que é racional, tem uma parte do cérebro que é emocional, e aí você conecta as duas partes e fica muito mais fácil você conquistar aí a meta que você quer, porque você tem um objetivo muito pessoal, muito importante, que eu chamo de objetivo, de meta, de sonho do coração. Então, o que acontece? Ela queria muito a promoção, porque ela dizia, eu trabalho bem, eu sou uma excelente funcionária, eu faço tudo do melhor, mas eu só não sou fluente. Falei, ok, se é importante para você a fluência de inglês, então vamos lá e vamos montar o plano. Mas olha que interessante, né? Quando eu disse para ela, vamos imaginar você lá no Canadá, você já tendo suas aulas e você voltando com uma fluência espetacular. E aí, como seria? Claro, ela ficaria muito feliz. Então, o que acontece? Ela juntou, colocou o para quê que eu pedi para ela trazer para a meta dela, que era muito importante. Então, aqui, que erros que você deve evitar? Esses 7 que eu te passei, mas a gente vai já dizer os acertos, né? Vamos transformar isso tudo em que acertos, em que passos você pode dar para guardar dinheiro, né? Para que você se prepare para investir. Então, quando você e o seu dinheiro estão alinhados, o que acontece? Você evita erros e se prepara para investir melhor. Então, o que você pode fazer? Vamos fazer aqui a nossa síntese, né? Você sabe que eu gosto de fazer uma síntese antes de terminar a live. Mas antes dessa síntese, eu tenho aqui alguns recadinhos para passar para você. Primeiro, eu quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal Evanilda Rocha, lá no YouTube. Porque quando uma pessoa se inscreve, eu recebo uma notificação. Além disso, eu também quero agradecer aquelas pessoas que estão mandando mensagens para nós. Que estão falando, olha, Evanilda, eu me inscrevi no seu canal e vou fazer como você orientou. Eu vou assistir as playlists.
Ótimo, porque eu também vou criar mais playlists agora, porque eu chamei alguns convidados para participar das nossas lives e eu vou separar também esses convidados numa playlist, porque são especialistas, são especialistas em diversas áreas, sempre vão falar a respeito de empreendedorismo, de entrar em ação, de ter renda extra, de fazer uma gestão de negócio. Então tem vários assuntos interessantes, eu vou colocar todos numa playlist só. Outra coisa, eu também vou falar a respeito, playlist só de Tesouro Direto, playlist de você e o seu dinheiro, que também é interessante, né? Você e o seu relacionamento com o dinheiro também pode ser bem legal para você verificar, porque às vezes a gente tem uns modos, uns mitos, né, na nossa mente que afastam o dinheiro de nós. Ainda vou falar a respeito disso também. Então tem várias playlists. Então quando você se inscrever no nosso canal, aproveita para dar uma passadinha lá pelas playlists também. Outra coisa, sempre que, por favor, já te agradeço antecipadamente. Se nós te ajudarmos com nossos conteúdos, você aproveita e deixa um like para nós toda vez que você assistir, por gentileza, aqui no Instagram, aqui no Facebook ou lá no nosso canal do YouTube. Se você puder, por favor, deixar um like, vamos amar também. Claro, pode comentar, pode indicar, pode passar os nossos conteúdos para quem você desejar. Mas eu vou gostar se você me der o seu like, porque eu vou entender que, nossa, o meu conteúdo, o nosso conteúdo está ajudando a outra pessoa. Então vamos concluindo agora, já passei todas as informações, vamos lá. Tomar mais uma aguinha aqui. Pegar uma pastilhinha. Os passo a passo aqui de erros que você deve evitar, que eu já falei sobre eles, mas agora o que você pode fazer exatamente para começar a investir e manter a vida financeira em ordem para prosseguir investindo. Então vamos lá. Primeiro, defina sua meta e informe a sua mente. Então defina a sua meta detalhada, conta nos mínimos detalhes da sua mente. Para quê? Porque quando você conta para sua mente, ela te apoia. Pague-se primeiro. Quando receber a sua renda mensal, você já separa uma parte para investir. Fuja daquela corrida dos ratos, de ganhar dinheiro, pagar as contas, gastar tudo, ficar sem dinheiro. Então você sempre separa uma parte para investir. Tenha uma reserva do sonho tranquilo. Sim, 3 vezes o gasto mensal da pessoa, casal ou família. Gaste menos do que você ganha e invista a diferença. Até, aliás, eu fiz um post hoje para as redes sociais que eu disse isso mesmo. Para você ter um nível de renda que você conhece, que é o seu nível de renda, e você viver ligeiramente abaixo dele. Porque quando você vive ligeiramente abaixo, o que acontece? A diferença você vai e investe. Então, as nossas redes sociais estão todas interligadas, porque eu vou passando conceitos para vocês, de tal forma que ele se repita e você memorize, vá aprendendo um pouco por dia. Outra coisa interessante aqui, coisas não te fazem rico, dinheiro é que faz. Eu dei o exemplo aqui do carro, né? Da compra do carro. E por último, dê um pra quê para sua meta. Coloque emoção na sua meta, que isso vai te colocar num outro nível de motivação para você conseguir conquistar tudo o que você quiser. Então veja lá, você precisa realmente se preparar primeiro. Porque quando você está preparado, você começa a investir e prossegue investindo ao longo do tempo. É como se você preparasse uma plantação de dinheiro e essa plantação de dinheiro vai crescendo, crescendo, te dando os frutos que são os juros. Bom, eu sempre trago essa comparação para que fique o quê? Fácil para você memorizar. Defina uma meta, informe sua mente. Pague-se primeiro, fuja da corrida dos ratos. Tenha uma reserva estratégica, que é a reserva que eu chamo, reserva do sono tranquilo.
Gaste menos do que ganha e invista a diferença. Coisas não te fazem rico, dinheiro é que faz. Dê um pra quê na sua meta e coloque emoção nela. Finalizamos aqui hoje e eu espero que você tenha aproveitado. Te agradeço por você estar aqui comigo. Lembre-se, nós vamos deixar aqui no IGTV, que fica gravado aqui a nossa live no Instagram, vai ficar aqui no nosso feed no Facebook e também vai lá no nosso canal do YouTube. Então você não tem desculpa, hein? Dá para você aprender todo dia um pouco a respeito de dinheiro, como cuidar melhor dele, como cuidar melhor do seu dinheiro, cuidar da sua prosperidade, da sua abundância. Você é a pessoa mais importante nesse processo. Se você está aqui comigo, se eu puder te ajudar de alguma forma, então vamos lá. Me acompanhe aqui nas redes sociais. Te agradeço a companhia, tudo de bom, até a próxima oportunidade.